Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Juliana Lisboa, zootecnista e bióloga. Vamos conversar um pouquinho sobre o bem-estar animal e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é pouco abordado, deixa eu só arrumar minha câmera aqui, que é o medo. O que faz com que os animais tenham medo? Aí depende, né, gente? Tem duas correntes de explicação, uma biológica, né, fisiológica, e a outra é uma questão realmente psíquica e emocional. Então vamos falar um pouquinho da corrente biológica. Pessoal, o medo, ele é uma resposta química, muitas vezes é uma resposta atrelada à liberação de alguns hormônios, um deles a adrenalina e o cortisol, que são hormônios que são responsáveis por acelerar o batimento cardíaco, contrair esfíncteres, ou seja, segurar urina ou fezes, ou muitas vezes fazer o contrário, relaxar esfíncteres e liberar urina e fezes, e também aumentar a frequência respiratória. Tudo isso por quê? Para uma resposta que a gente chama de fuga ou luta. Então, no caso, a adrenalina principalmente, por ela ser vasodilatadora e acelerar os batimentos cardíacos, ela prepara o animal para situações de emergência, para lutar, se for o caso, ou para fugir. Então essa é a resposta fisiológica do medo, né? E o que desencadeia esse medo? Esse medo pode ser desencadeado por muitas coisas. Desde coisas assim simples e banais do dia a dia, como por exemplo aspirador de pó, um pneu que estoura, um barulho de um carro, um escapamento de um caminhão, até situações mais graves como agressões, traumas de abandono, punições. Que mais? Os animais também muitas vezes respondem com atitudes de medo quando eles estão diante de situações que eles não veem saída, né? Por exemplo, acorrentamento, aprisionamento, afogamento, diante de tempestades, raios, ventos fortes. Então, assim, o animal ele encara isso como uma situação de vida ou morte para ele. E aí ele libera esses hormônios e ele tenta ou fugir ou lutar, né? Principalmente a luta envolve uma questão de autopreservação. Então, pessoal, muitas vezes os animais mordem, arranham, escoiceiam por medo, por puro medo. É uma tentativa de se defender. Primeiro ele tenta fugir, ele tenta evitar o confronto. Mas quando ele não consegue fugir, ele vai encarar. Por isso que a gente sempre fala que a gente nunca deve acuar um animal, né? O que é acuar? É não permitir a saída dele, não permitir a fuga. Quando você acua um animal no canto da parede, ele vai partir para cima de você, porque é uma questão de pura sobrevivência, tá? Uma resposta àquilo que está agredindo ele e nessa hora ele fala, ou vai ou racha. Ou eu vou enfrentar esse agressor ou eu vou morrer. Então, assim, é uma situação extremamente desesperadora e estressante para o animal. E tem também o medo psíquico, que é o medo crônico. O que é isso? São os animais que constantemente têm medo de algo. Seja um vento forte, seja um rojão, seja um escapamento de um carro que estoura, né? Ou medos assim com relação a abandono, medo de apanhar, medo de ficar acorrentado. Então são situações também atreladas a traumas. Então o que a gente faz, né? Primeiro a gente tem que passar para o animal a segurança, passar para ele a calma, a tranquilidade, ter muita paciência na adaptação, porque o animal tem que entender que você é uma pessoa que vai ajudá-lo a superar isso. E como é que ocorre essa superação? Aos poucos, né? Tem treinamentos que dá para serem feitos, por exemplo, expor o animal gradualmente a barulhos, porque animais que ficam trancados em apartamentos, animais que não saem, que não têm contato com outros animais, são animais mais estressados e mais medrosos por consequência. Então, desde filhote, a gente deve expor os nossos animais a diferentes barulhos, para que eles se acostumem, porque o nosso mundo, infelizmente, é extremamente barulhento. Então, ele precisa se acostumar aos poucos, né? Esse treinamento ele acontece gradualmente, né?
Primeiro é uma latinha que cai, um saquinho plástico que estoura, e assim ele vai perdendo o medo desses ruídos. E a segunda forma é quando o trauma já está instalado e você tem que fazer todo um processo de dessensibilização. Isso já dá mais trabalho, tá? Florais ajudam, terapias alternativas, né, como shiatsu, ajudam, tá? Mas não resolvem 100%, porque quando o animal já tem um trauma instalado, é muito mais difícil a gente fazer ele se livrar, né, desse medo. Mas nada que você tenha um pouco de paciência, um pouco de calma, transmitir para ele essa segurança, que ele tem que enxergar em você um porto seguro em situações de estresse. Isso vai ajudar a lidar com isso. Em situações que envolvam barulhos altos, né, festas de fim de ano, festas juninas, campeonatos de futebol, tomar cuidado redobrado, né? Fechar as portas e as janelas, manter o animal em um lugar seguro, não deixá-lo, jamais deixá-lo acorrentado, porque numa situação dessa ele tenta se livrar da corrente e acaba se enforcando, tá? Então, são medidas que a gente pode ir tomando para que o animal se sinta seguro. E ele deve encontrar na casa dele um ambiente seguro, um ambiente calmo, um ambiente de tranquilidade, para que ele possa estabelecer um vínculo e assim ir perdendo os seus medos. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, põe aqui para mim nos comentários que eu respondo. Um beijo grande, bom domingo, tchau, tchau.